Good morning, nono ano. How's it going? Espero que vocês estejam todos bem. Estamos aqui na 9ª semana já de aulas remotas da Escola Educar e seguimos aí com o nosso aprendizado da língua inglesa. Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar dos discursos diretos e indiretos, tá? Reported speech or indirected speech, tá? O reported speech, para a gente falar dele, do discurso reportado, nada mais é do que aquela famosa fofoca que a gente faz, né? Fulano disse alguma coisa de alguma maneira, ou fulano disse que alguma coisa, ou me contou que alguma coisa, tá? Então, eu sempre ensino o reported speech, lembrando aí da questão da fofoca, né? E tem até alguns livros até falam do gossip, né? Se você é uma pessoa gossip ou não, ou seja, se você é um fofoqueiro ou não. Alguns livros iniciam esse tema do reported speech com um texto sobre fofoca, tá bom? Então vamos lá. No reported speech há duas formas de se relatar o que alguém disse: pelo discurso direto e pelo discurso indireto. No discurso direto, nós vamos usar as aspas. Então, por exemplo, he said, I feel well. Ele disse, eu me sinto bem, ok? Então, abre aspas e aí você coloca a fala da pessoa. Já no discurso indireto, que é o nosso foco aqui, a gente vai falar que alguém nos contou algo. Então, se alguém nos contou algo, nós vamos usar aí o that, tá? Vamos usar o verbo say, mas no passado, tipo said, né? Ou então o verbo tell, que é contar, no passado, como se fosse told, né? Que é o passado simples. Mas lembrando que para todos os tempos verbais nós podemos transformar os discursos em reported speech, tá bom? Então, eu tenho um exemplo aqui, ó. I feel well, eu me sinto bem. Se eu passar para o discurso indireto, vocês vão falar assim: she said that she felt well. Então, ela disse que ela se sentia bem, tá? Então, por exemplo, o tempo que eu falo com vocês é o tempo presente. Quando vocês forem dizer algo para alguém, contar o que eu disse, vocês passarão para o passado, mudarão o tempo verbal. E também, às vezes, vão mudar o advérbio, vão mudar, às vezes, até o pronome, ok? Então, na tabela ao lado aqui, nós podemos ver alguns exemplos dessas mudanças. Então, vamos ver lá, ó. Presente simples. She always wears a coat. Então, ela sempre veste um casaco. Se eu for falar isso no reported speech, se eu for falar dela, que ela sempre veste um casaco, eu vou dizer assim, he said, ele contou, that, se o that aparecer entre parênteses, gente, é porque eu posso omitir, tá? Então, às vezes, eu vou poder omitir esse that. He said that she always wore a coat. Então, ele disse que ela sempre vestia um casaco, tá? No presente contínuo, I'm working for my keys. I'm looking for my keys. Então, eu estou procurando pelas minhas chaves. No passado contínuo, vai passar então, she said that she was looking for her keys. Então, olha o que aconteceu. Aqui, eu mudei o verbo to be, passou para o passado, tá? Então, no presente contínuo, eu estou procurando as minhas chaves. Ela disse que ela estava procurando pelas chaves dela. Então, eu tive que colocar um pronome, her keys, tá? E assim por diante, eu tenho presente perfeito, passa para o passado perfeito. Eu tenho passado simples, que vai passar para o passado perfeito também, né? Vamos ver como é que vai ficar no passado simples, ó. My friend gave me a bar of chocolate. Então, meu amigo me deu uma barra de chocolate, ok? He said that his friend had given him a bar of chocolate. Então, eu sei que no passado perfeito, eu tenho dois eventos. Lembra disso? Se eu tenho dois eventos, um aconteceu antes do outro. Qual que acontece primeiro? Sempre o passado perfeito acontece primeiro. Então, ó, ele disse que o amigo dele tinha dado para ele uma barra de chocolate. Qual é o primeiro evento? O primeiro, o amigo deu o chocolate. E depois ele contou que o amigo deu o chocolate, tá? Eu posso usar com modais também, ó. Posso usar com will, que é o futuro, mas que também é um modal, vai passar para would. Eu posso usar o can, vai passar para could.
may para might, must para had to e o have to para had to. Então, os modais ficam mais fáceis, né? Porque é só eu transformar aqui o passado deles, tá bom? Com exceção do must, que a gente vai passar para o had to, tá bom? Então, vamos ver aqui um exemplo do futuro, ó. I will finish my report in 2 days. Então, eu vou terminar meu relatório em 2 dias. He said that he would finish, ó, que ele terminaria, né? Ele disse que ele terminaria o relatório dele, his report, in 2 days. Ok? E assim por diante. Então, gente, tem que prestar atenção na hora de passar para o passado, tá? Se for preciso, traduz para o português para ver como é que ia ficar e façam isso da maneira correta. Usem a tabelinha para praticar, pratiquem, façam frases com coisas relacionadas à vida real de vocês, tá bom? Façam no discurso direto, usem frases no discurso direto com a vida real de vocês e passem todas para o discurso indireto, tá? Agora, na sequência, a gente vai ver qual é a diferença de usar o said ou então o told, né? Então, o verbo dizer ou o verbo contar. Vamos ver como é que vai ficar aí, ó. Diferença, então, entre o said e o told. Apesar de ambos significarem disse, né? Ou contou, vamos dizer assim, né? Se a gente quiser traduzir, a gente deve usar o said toda vez que você não menciona logo após o verbo para quem foi contado, tá? Exemplo. Mike said that he helped Anna. Então, o Mike disse que ele ajudou a Ana, ok? Então, nós usamos o told sempre que for mencionado para quem algo foi contado. Então, ó, Mike told Anna that he helped her. Então, ó, no primeiro eu tenho o Mike disse que, né? Então, esse disse que ele ajudou a Ana. No outro caso, no told, o Mike contou para a Ana. Então, a pessoa vem logo na sequência, tá? Então, resumindo, sempre que você for falar a alguém, dizer a alguém ou contar a alguém em inglês, o mais comum será o tell somebody. Então, contar para alguém, tá bom? Então, assim, por exemplo, você tá falando assim, o Mike contou para a Ana, né? Então, ele disse, aliás, ele contou, told, né, para a Ana que alguma coisa. Agora, o Mike disse que, aí a Ana vai vir mais para frente, provavelmente no final, né? O sujeito, no caso, tá bom? Agora, se você apenas falar que, ou dizer que, ou contar que, esse que aí seria o that, né? Então, você vai dizer o say, tá? No caso, said no passado, ou have said, vai depender do tempo verbal da frase. Beleza? Eu coloquei para vocês aqui uma atividade, que é um trecho do filme, desse School of Rock, tá? Que é a escola de rock, né? É um filme muito legal, se vocês quiserem assistir ele depois na íntegra, se não me engano ele tem no Netflix. E aí é um trecho do filme e é relacionado ao reported speech. Então, vocês podem assistir ao filme todo, devem assistir, inclusive, para poder fazer a atividade que está na sequência. Toda a atividade está relacionada ao vídeo, tá bom? Ao trecho do filme. Baixem esse material em PDF, que está lá na plataforma do Bernoulli também, e vocês podem acessar o link por aqui, ó, por esse azulzinho aqui, tá bom? Aí vocês têm condição. Ou então procurem no YouTube, que vocês vão achar também. Mas é mais fácil acessar pelo link que já vai direto. Vamos assistir só um pedacinho? Mr. S, what's going on? I heard you in music class. You guys can really play. Why didn't anyone tell me? You. What's your name? Zach. You play the guitar? Yeah? Okay, come here. You ever play the electric guitar? My dad won't let me. Seems it's a waste of time. A waste of... Try this one. Okay. There's a guitar pick. And you pluck along with me, okay? If you can. Ok, guys, vocês viram aqui, ó, que ele fala, ó, Seems it's a waste of time. A waste of... aqui, ó, ele fala assim, he thinks, ó,
ever play electric guitar? My daddy won't let me. Aí depois ele It's a fala, waste of he thinks it's a waste of time. Ele acha que é uma perda de tempo. Ele podia ter passado essa frase para o discurso indireto, não podia? Ele podia ter falado, she said that it's a waste of time. Ele disse que é uma perda de tempo, ok? Então, muitas frases, muita parte de discurso dá para transformar para o discurso indireto, tá? Se você for reportar alguma coisa, sempre dá para transformar em discurso indireto, ok? Então, na sequência aí, deixei um recadinho para vocês, como sempre. Marque a sua presença nesta aula, acessando o formulário que está na descrição deste vídeo. E se quiser, deixe um comentário abaixo com dúvidas ou outro comentário que vocês quiserem, ok? See ya, guys!